presença hoje é do pneumologista Marcos Santos. Nós estamos dando sequência a uma conversa iniciada na nossa edição de ontem. Doutor Marcos, o senhor falou, ontem nós estivemos conversando a propósito da atual approach, né, da atual abordagem científica do tratamento da asma, a propósito, inclusive, de uma perda recente que houve da atriz Fernanda Jung, quando não se imagina que isso leve a óbito, e o senhor esteve explicando claramente para nós ontem. Mas eu quero tratar com o senhor hoje de um outro assunto também, que me parece que é uma questão que vem sendo sistematicamente subestimada, embora o alerta de como é necessário que uma boa alimentação seja complementada com uma boa noite de sono. O que causa uma má noite de sono? A má noite de sono é causada por vários fatores. E principalmente o que nós temos que ter em mente é que para se dormir bem, tem que se, muitas vezes, aprender a se dormir bem. Então existe hoje uma série de fatores que a gente conhece que proporcionam uma boa noite de sono. Como, por exemplo, você ter um local agradável para dormir, um lugar silencioso, escuro. Então nós temos o nosso sono iniciado por uma substância chamada melatonina. A nossa hipófise só libera melatonina no nosso cérebro se o ambiente estiver escuro. Se tiver uma lâmpada forte no seu rosto, dificilmente você vai dormir. Então por isso que hoje muitas vezes se perde o sono quando se fica olhando a televisão, quando se fica no tablet, no iPhone, porque essas peças, elas nos dão uma claridade muito grande em cima do centro óptico. E isso faz com que, então, muitas vezes as pessoas não durmam bem. Então, são vários fatores, principalmente se escurecer o ambiente, se desligar os eletrônicos, se ter um ambiente com boa temperatura. Então, isso tudo são fatores importantes. Eu acho que eu quero formular melhor minha pergunta. Quais são os efeitos de uma noite mal dormida? Uma noite mal dormida, e principalmente quando você... Inclusive sistematicamente. Sistematicamente, porque quando você tem o sono fragmentado, quando você tem um sono irregular, você principalmente prejudica a sua memória. Nós temos a nossa memória, ela se sedimenta nas fases do sono profundo e na fase do sono REM. São fases mais profundas do sono. Então nós temos fase 1, 2, 3, que é o sono de ondas lentas, e fase 4, que é o sono REM. Então, essas duas últimas fases é que fazem um backup das nossas memórias recentes e das nossas memórias passadas. Então, quando você tem uma má noite de sono, primeiramente atinge sua memória. Outra coisa importante é que se você fica acordando muito, e muitas vezes você acorda e você não percebe que você está acordando, você acorda e você tem descargas simpáticas que dão taquicardia, que alteram o ritmo cardíaco. Se você ronca de noite, e o ronco noturno é um dos principais sintomas de que está acontecendo alguma coisa com o seu sono, e principalmente é o que chama a atenção, o que mais diagnostica problemas do sono é o ronco, que muitas vezes incomoda ao cônjuge, incomoda ao companheiro que está do seu lado. Então isso faz com que você ronca e muitas vezes você para de respirar. E quando você para de respirar, então falta oxigênio muitas vezes para o coração e falta oxigênio para o cérebro. Aí nós temos o processo da falta de oxigenação a apneia obstrutiva, que provoca uma hipoxemia, abaixo o nível de oxigênio, e você tem então uma hipoxemia. E quando você retorna a respirar, que tem a reentrada de oxigênio nas artérias, nesses órgãos, tem o chamado estresse oxidativo, que inflama as artérias. E é a descarga de radicais livres nessa hora, né? Exatamente, com liberação de radicais livres, com liberação de citocinas, de cininas, que são substâncias agressivas para o sistema endotelial, para a pelezinha que recobre os vasos por dentro, principalmente do cérebro e das coronárias. Isso tudo acontece quando retoma a respiração. Quando retoma. É um choque de oxigênio, então. Exato. O indivíduo faz hipoxemia, ele fica muito tempo sem respirar, o oxigênio vai caindo. Aí quando ele retorna, então, que retorna ao nível normal, que vem o oxigênio, aí tem o chamado estresse oxidativo. Então isso vai acontecendo numa noite durante várias vezes. Então, por exemplo, tem paciente
que para de respirar, faz 30, 40 eventos por hora. E muitas vezes esses eventos são prolongados. Então o nível de oxigênio cai muito. Então quando ele volta a respirar é quando tem então o estresse oxidativo e tem o dano das artérias cerebrais e coronarianas. E ao dano também pela apneia, né? Mesmo antes da recarga do oxigênio, a supressão do oxigênio também afeta, né? Perfeito, porque principalmente no coração ele faz taquicardia, faz arritmia. Então isso é muito deletério. Mesmo porque também a apneia, quando o indivíduo, e muitas vezes o indivíduo, ele acorda e dorme de novo, acorda e dorme, isso dá uma descarga simpática muito grande. Então há liberação de adrenalina, noradrenalina, há uma taquicardia, uma taquiarritmia. Então é uma coisa que desencadeia uma série de estresses naquele organismo que faz com que ele entre em deteriorização mais rapidamente. Então hoje a apneia do sono deve ser muito bem observada e o que se sabe é que 35% da população acima de 40 anos começa a fazer apneia obstrutiva do sono. A presença hoje é do Dr. Marcos Santos e a gente volta já. Voltamos com a presença do pneumologista, especialista, Dr. Marcos Santos. Dr. Marcos, no bloco anterior o senhor estava relatando aí o que causa e os efeitos deletérios do sono ruim, da noite mal dormida, né? E no caso, com o diagnóstico da apneia do sono, quais são os tratamentos, o que se prescreve? Olha, isso depende do grau de apneia que o paciente apresenta. Então, se o paciente apresenta uma apneia leve, então muitas vezes se faz exercícios aeróbicos. Existem também alguns exercícios de fonoaudiólogos que melhoram também essa apneia. E diminuir o peso, porque na maioria das vezes o que a gente observa é que os pacientes têm sobrepeso. O número de pacientes que estão com peso normal é bem menor do que aqueles pacientes que têm sobrepeso. Então o paciente geralmente está obeso, ele engordou nos últimos anos, começa a roncar e começa a fazer a apneia do sono. Então diminuir o peso, fazer exercício aeróbico. É muito importante fazer exercício aeróbico para melhorar a apneia do sono. Para os pacientes que têm uma apneia moderada ou grave, principalmente se eles têm algum acometimento já orgânico, sistêmico, que indique que a apneia já está afetando o seu organismo de modo geral, como por exemplo, hipertensão arterial, se ele tem uma arritmia cardíaca, se ele está perdendo muito memória. Então, nesses casos, doença coronariana, etc., nesses casos, então está indicado o uso de um aparelho de suporte que é o CPAP. Alguns pacientes, também apneia leve e moderada, eles podem se beneficiar também de dispositivos intraorais. Existem aparelhos intraorais, próteses, que se coloca na boca e que se procura projetar a mandíbula um pouco para frente, e isso também melhora a apneia se ela for leve ou moderada. Então existem odontólogos já especializados em apneia do sono também e que fazem esse tipo de aparelhos e que muitas vezes dão resultado. Agora, a apneia moderada e grave, já com acometimento cardíaco, hipertensão e acometimento, esse aí então tem que usar o CPAP. Uma outra coisa, doutor Marcos, é o seguinte, fala-se sempre de uma carga de sono necessária para poder fazer o pleno restabelecimento, né, do metabolismo, se reequilibrar. A gente está falando de uma carga extensiva, a gente sabe também que é uma coisa meio customizada, isso varia às vezes de indivíduo para indivíduo. Há indivíduos que precisam dormir menos, outros, mas ficamos na média das 8 horas diárias de sono. Mas essa carga tem que ser cumprida num determinado horário necessariamente, ou ela simplesmente tem que ser cumprida na sua integralidade? Não, na realidade, o ser humano ele precisa de dormir à noite, porque no sono, antigamente se pensava que o sono, o indivíduo simplesmente ele apagava e acabou. Mas hoje sabe-se que o sono
é um momento fisiológico que é importante para a recuperação do nosso organismo. E inclusive até para a manutenção do nosso equilíbrio interno, nosso equilíbrio endócrino. E principalmente da nossa imunidade. Então, hoje, quando você vai dormir, o ideal será que você durma à noite um determinado período. Então, se você é um dormidor normal, que fica aí em torno de 7 a 8 horas, você deve dormi-los à noite e ter um horário para dormir. De preferência, dormir mais cedo, acordar mais cedo. Porque aí você permite ao seu sistema endócrino que seja regulado pela hipófise. A hipófise é uma glândula que fica embaixo do centro óptico e eles trabalham sincronicamente. E todos dois trabalham de acordo com o ciclo circadiano. Então, além do ciclo circadiano do sono, nós temos o chamado ciclo circadiano hormonal, porque a hipófise, durante o sono, regula todas as glândulas do nosso organismo. Então, regula a tireoide, regula o pâncreas, regula as suprarrenais, regula as gônadas, de formas que, então, isso tudo entra em funcionamento. E por causa dos distúrbios do sono, as pessoas dormindo muito tarde e muitas vezes tendo sono muito irregular, é que hoje nós vemos a epidemia de hipotiroidismo, de obesidade, de diabetes, as mulheres que têm mais dificuldade em engravidar e etc. Isso tudo porque se quebrou o nosso ciclo circadiano hormonal. Ou seja, é um desequilíbrio metabólico produzido pelo fato de dormir da maneira errada. Perfeitamente. Simples assim. Nós temos que dormir certo, no tempo certo, no horário certo. Inclusive do ponto de vista desse alinhamento hormonal que o senhor fala, né? No controle de todas as glândulas que estão naquele momento se restabelecendo para retomar a função fisiológica dela normal. Perfeito. A hipófise, durante o sono, ela faz um backup das glândulas, das outras glândulas. Então, ela ajusta o funcionamento de todo o sistema glandular. E hoje o homem moderno, depois do aparecimento da energia elétrica principalmente, está quebrando isso. Por isso que nós estamos tendo cada vez mais distúrbios hormonais. Por isso que a modernidade adoece, né? A modernidade adoece. Quero agradecer muito, doutor Marco, sua presença aqui, sua disposição em compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado. Hoje a presença do doutor Marco Santos, pneumologista e uma das referências do Espírito Santo nessa área. Até já.